capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 14. E assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Assim é a leitura de Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 14. Paulo está trazendo aqui a comunicação da justiça, a santificação e a separação. Ele mostra os princípios da santificação e a questão da licenciosidade. Então ele vem mostrando, se somos salvos pela graça, isso nos dá a oportunidade de pecarmos? A resposta é, de modo nenhum. Então, meus irmãos, mortos para o pecado, mas vivos em Cristo. O apóstolo Paulo está trazendo a verdade básica. Ele está ensinando a identificação do cristão com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Assim como nós nos identificamos com Adão no pecado e na condenação, os cristãos agora se identificam com o Salvador na justiça e na justificação. Não porque somos justos, mas porque fomos justificados por Cristo. Assim como ele diz em Romanos 5,12, Paulo ali está trazendo uma transição. Romanos 5,12 vai dizer assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo está trazendo essa transição do pecado para os pecados. Então o pecado é a herança de Adão. Todos herdamos esta herança caída. Então Paulo traz esta transição importante da discussão dos pecados para a discussão do pecado agora. Das ações ao princípio, do fruto até a raiz. Então, Jesus Cristo não só morreu por nós, por nossos pecados, mas também para o pecado, uma vez por todas, e nós morremos com ele. Agora a pergunta é, você já morreu com Cristo?
Se você morreu com Cristo, posso trazer uma notícia boa, que com Ele você também ressuscitou. Agora, se você não morreu com Cristo, você é um ao vivo que continua morto, precisando da glória, da imagem de Cristo em sua vida. Então, querido ouvinte, quando Cristo morreu, nós morremos. Traz no versículo 1, 2 e 3. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ora, se você morreu para o pecado, como você continua pecando? Ainda o texto diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Irmão, mas você está falando de batismo na água para a salvação? Vou responder como Paulo diz: de modo nenhum. Não é o batismo da água que livra você dos seus pecados. Não é o batismo que traz a salvação. Mas todos quantos fomos batizados na morte de Cristo. Lembramos do que diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 51, que Jesus diz: ainda há um batismo para que eu possa passar. E este era a sua morte, a morte na cruz do Calvário. Então Paulo está trazendo aqui, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, não no batismo da água. Batismo na água, querido ouvinte, eu sei que tem vários irmãos que acompanham aqui esta rádio, esta programação, que alguns pregadores, e eu não quero estar aqui citando para não ser deselegante, mas o pilar das suas igrejas é o batismo para a salvação. O batismo na água. E isto é uma mentira. Infelizmente eu preciso dizer isso. Não é uma verdade. Se não é uma verdade, é uma mentira. Nós somos salvos através do que Cristo fez. Fomos batizados na sua morte, através da morte de Cristo. Então quando eles falam assim, você precisa ser batizado, e o batismo é válido somente aqui na minha igreja, isso não é verdade. Se você está em alguma igreja que prega desta forma, eu convido a você a se voltar para a palavra de Deus. Mas, irmão Enerson, você está negando o batismo? De modo nenhum. Novamente respondo, de modo nenhum. O batismo é apenas aquilo que sela aquilo que Cristo fez em nós. Se com ele morremos, também com ele ressuscitamos. É isso que o texto diz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, mostra que o batismo é o selo de nossa participação nesta morte e ressurreição. O batismo nada mais é que está falando, agora esse irmão, ele foi imergido na água, ou aspergido na água, mas é simbolizando que aquele que foi imergido. Então, quando você desce na água do batismo, você foi imergido. Aquele velho homem morreu, está morto. E agora, quando volta, foi ressuscitado juntamente com Cristo na morte. Então, esta é a intenção que Paulo está dizendo. Colossenses, capítulo 2, versículo 12, também diz, é um selo que só vale quando é ratificado pela fé. Vou repetir. O batismo na água só é válido quando é ratificado pela fé. Então ninguém se batiza primeiro para depois se converter. Primeiro nós nos convertemos para depois sermos batizados. Então a imersão é um retrato do que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo os identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É isso que o texto nos traz. Então, isto é um sinal de ter sido trazido. Agora, veja bem, esse sinal está nos mostrando que somos trazidos a uma união duradoura com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Vamos ler o que diz lá em capítulo 12, verso 13 de 1 Coríntios? Assim diz a palavra do Senhor.
Porque assim, não, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, fomos inseridos através daquilo que Cristo fez. E agora, isso significa uma união duradoura através do batismo com o Senhor. Então, nossa união com Cristo nos assegura a nossa ressurreição futura, depois de morrermos. No versículo 4 e versículo 5 diz assim: muitos fomos sepultados com ele, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então ele está dizendo que muitos cristãos, se não tomar essa decisão, estão em cima do muro. Eles vivem entre o Egito e Canaã. São salvos, mas nunca satisfeitos. Eles vivem como entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Eles creem na cruz, mas não participam do poder e da glória da ressurreição. Então Paulo está trazendo isso. Ele está mostrando. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, agora seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Você já crucificou o velho homem? A velha natureza que está em você? Gálatas também diz, Paulo, que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a diferença. Será que Cristo vive em você? Então o termo semelhança aqui está indicando que isso é por uma analogia e não por correspondência. Então ele está mostrando, está fazendo uma analogia. Então em Jesus temos a vida eterna, embora ainda estejamos vivendo, não estamos vivendo na eternidade. Então Paulo está trazendo uma analogia para quê? Que agora já morremos e já ressuscitamos, mas ainda morreremos. Mas quando morremos, morreremos o nosso corpo, mas o Espírito estará para sempre com o Senhor. Então Paulo está mostrando. Ele diz que o pecado é um senhor terrível e encontra um servo propenso a pecar. E em quem? No corpo humano. Paulo está mostrando. Versículos 6 a 10. Ele diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então está mostrando que você foi justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Então, de uma vez para sempre, a expiação de Cristo foi suficiente. Quando você morre com Cristo, através da morte de Cristo, este pecado que você herdou está morto. Você morreu para o pecado. E tem uma nova vida, um novo nascimento em Jesus. Então por que Paulo diz que o pecado é um senhor terrível e encontra um servo propenso a pecar em nosso corpo? Agora, irmãos, o corpo não é pecaminoso. O nosso corpo é neutro. O nosso corpo é neutro. Ele não é de todo pecaminoso. Por quê, irmão? Porque ele pode ser controlado pelo pecado ou por Deus. Então o nosso corpo é neutro. Agora, você vive para o pecado ou você vive para Deus? Essa é a diferença. Então, o nosso corpo é neutro. Agora, de quem ele vai servir? Quem é que ele vai servir?
ao pecado, o pecado será o nosso Senhor, ou Deus, o nosso Deus que vive e reina para sempre, que é o nosso Senhor? Eu escolhia servir a Deus. Eu vivia morto no pecado e nos pecados. Mas ainda pecamos. Mas estamos livres do pecado da condenação. Então Jesus Cristo pagou o preço por nós. E é isso que Paulo está falando. Jesus pagou o preço da condenação, querido ouvinte, que estava sobre mim, que está sobre você e que está sobre aqueles que ainda irão nascer e sobre aqueles que morreram em todo o tempo. Então, Jesus pagou o preço, então devemos ter Ele como nosso Senhor. Mas a natureza caída de uma pessoa, quando não é transformada na conversão, e não no batismo, na conversão, ela dá ao pecado um lugar do qual ele pode atacar. Se você não for transformado pelo novo nascimento, então esta natureza caída pode dar lado para o pecado estar atacando a nós e assumir o controle do nosso corpo, da nossa mente, da nossa língua, o qual foi lido pela irmã Joelma aqui. Então devemos estar colocando a nossa presença, o nosso espírito, a nossa alma em nosso Senhor, para não pecarmos mais, para sermos transformados. Por isso, a justificação pela fé não é simplesmente uma questão legítima entre o ser humano e Deus. Não. Ela é uma relação viva. É uma justificação que nos traz a vida e não nos traz a morte. Não nos deixe permanecer na morte. Então, essa justificação é uma relação viva que traz justificação para a vida. Estamos em Cristo e nos identificamos com Ele. Portanto, o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Ele morreu, nós morremos. E quando Ele voltou dos mortos, nós ressuscitamos com Ele. Como diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, também está nos mostrando. E por causa desta união viva com Jesus, o cristão tem uma relação totalmente nova com o pecado. Nós nascemos em pecado, mas agora somos libertos do pecado. Pecamos, mas temos um advogado para com o Pai, que vive a interceder por nós. Então o pecado quer ser nosso Senhor, ele quer ser nosso Senhor, através da nossa velha natureza caída. Ainda temos ela. Temos duas naturezas, a velha e a nova natureza, que está em Cristo Jesus. Então o pecado, ele está querendo sempre tomar o lugar desta nova natureza. A natureza velha quer atacar a nova. Então devemos nos voltar para Cristo. Devemos crucificar esta natureza. Ela deve estar inativa em nossa vida, em nossa mente. Então, para concluirmos aqui, querido ouvinte, aprendemos que a confiança em Cristo é um ato da vontade, baseado no que? No conhecimento que temos do que o Salvador fez por nós. Não do que nós fazemos, mas do que Ele fez por nós. E isto é um ato inteligente. Não é uma decisão impulsiva, um momento baseado em alguma emoção, algum pulo, algum grito. Não é nada desse tipo. Somente baseado em emoção, mas é através da razão e da espiritualidade e de uma união, de uma relação viva com Deus. Então, é através da confiança em Cristo. Também devemos experimentar uma entrega final e completa do corpo a Jesus Cristo. Quanto mais andamos com Cristo, mais profunda deve se tornar nossa comunhão com Ele. Nós nos rendemos a Deus por causa da sua graça.
Paulo provou que não somos salvos pela lei, que não vivemos debaixo da lei. Agora, o fato de sermos salvos pela graça não nos dá desculpa para pecar, mas nos fornece a razão para obedecer. Então devemos estar nos voltando para Ele. Não é porque você foi salvo em Cristo, não é porque pregamos a graça que você estará a continuar a pecar. Mas devemos nos voltar para Ele, confiando, sabendo que não vivemos pela lei ou pelas obras, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Não obedeça às paixões do corpo, nem ofereceis cada um do seu membro, o membro do seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade. Agora veja bem: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Amém, irmão, amém. É isso aí. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz, ela fala aos nossos corações, ela nos repreende, mas ela nos ensina também muitas coisas. E principalmente nos ensina sobre a vida, né? A vida eterna com o nosso Deus. Irmão Ederson, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Sabemos que somente através da leitura dela podemos ser edificados, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Não é porque somos salvos pela graça que temos a liberdade de continuar pecando deliberadamente, mas que a Tua graça, Pai, nos transforme. Que nós não servimos como instrumento do nosso corpo ao pecado, nem aos pecados, mas instrumento de justiça para testemunharmos de Ti, ó Deus. Que a Tua palavra, Pai, esteja chegando àqueles que ainda estão mortos para o pecado, mas que eles possam nascer e ser libertos do pecado, para que eles possam ter nova vida em Ti, ó Deus, e que eles possam ser batizados em Cristo Jesus, batizados através da morte de Cristo, para que também através da morte de Cristo e pela ressurreição possam ser ressuscitados no dia final. Que eles possam um dia, Senhor, assim, chegar a Ti como novas criaturas, como corpo glorificado, ressurretos em Cristo, e servir a Ti, ó Pai. Que a Tua palavra alcance o perdido e que possa estar servindo de edificação para a igreja, para aqueles que são salvos em Ti, ó Pai. Que nós possamos continuar, ó Deus, confiando em Ti e colocando na Tua presença, ó Deus, cada dia a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos e de todos, ó Pai, que estarão acompanhando este programa. Em nome de Jesus oramos e agradecemos a cada um que tem nos acompanhado e que a palavra chegue ao coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém.